Amém. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor, para engrandecê-lo, para exaltá-lo e para praticar, colocar em prática a nossa fé. Tanto se tem falado acerca de nos mantermos firmes em meio às lutas, não é verdade? Tanto temos ouvido tantas palavras que nos incentivam a permanecer firmes diante da luta, diante da tribulação. Eis que é chegada a hora de nós demonstrarmos através das nossas atitudes, através das nossas ações, que nós confiamos no nosso Senhor. E nós queremos dar início a esse culto desse domingo, declarando exatamente isso, que nós descansamos no Senhor. Como é bom nós podermos declarar acerca de uma paz que o mundo não conhece. O próprio Cristo nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então é uma paz, querido, que somente quem está em Cristo pode receber. Uma paz que excede todo o entendimento. Então nós queremos te convidar a nessa noite adorar ao Senhor conosco e através dessa oração. Sim, cada canção que ministramos aqui é uma oração ao Senhor. É uma oração que através dessa oração que faremos, através dessa canção, você possa declarar: seguro estou nos braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos declarar isso essa noite? Cantem comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, precisamos crer nessa palavra. Precisamos confiar naquilo que cantamos. Confiar que essas palavras são verdadeiras. Aleluia. Ele te guarda. Me guarda. Declare: em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu um lugar seguro. Em teus braços é onde eu posso repousar. Em teus braços é. Vamos declarar mais uma vez: seguro estou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços sim, eu confio. Em teus braços é o descanso da minha família. Em teus braços eu creio. Em teus braços
braços, em teus braços. Se Deus, não há outro lugar. Em teus braços. Para onde irei? Para quem irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Em teus braços as vozes declarem: em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Você aí na sua casa, declare isso nesta hora. Em teus braços. Você que talvez está assistindo este culto de um leito de hospital, de uma penitenciária, nós não sabemos como você será encontrado ao assistir este vídeo. O que nós cremos, querido, o que nós temos certeza é que o Senhor pode te alcançar aí onde você estiver agora. O Senhor preparar o momento certo, o tempo certo, para você receber essa palavra no seu coração. E você vai declarar isto: em teus braços é o meu descanso. Independente da tribulação, da luta que você esteja passando, creia somente nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Deus, por este lugar. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Você crê nessa palavra? É o que nós sempre dizemos, querido. Nós precisamos prestar atenção nas letras das canções que nós ministramos. Olha que lindo isso. Nós ministramos: em teus braços é o meu descanso. Você está cansado, está atribulado, você está naquele nível, sabe, que nós chegamos, que você diz assim: Senhor, eu não aguento mais. Que bom que você disse: Senhor, eu não aguento mais. Você disse para a pessoa certa. Se entregue aos braços do Senhor e receba, e creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida. O Senhor está com os olhos abertos. O Senhor não está de quarentena, como nós costumamos dizer lá em casa. O Senhor continua com os olhos abertos, com os ouvidos atentos à oração que se faz aqui neste lugar e aí na sua casa onde você está. Ore no seu lugar, ore aí na sua casa, crendo que o Senhor continua operando, o Senhor continua agindo em nós e através de nós. Então o que nós podemos fazer, se não continuar caminhando e rompendo em fé? Venha com a gente, vamos romper em fé. Obrigado, Deus, pois sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê. Oh, o Senhor está atento a tudo que acontece aqui nessa terra. Por isso nós cremos no milagre do Senhor para esses dias, para esses momentos difíceis. Cremos que o Senhor está agindo. Cantem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti.
Minhas provações não são maiores, não são, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações não são, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, você crê? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Vamos cantar mais uma vez, rompendo, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Nunca se esqueça de tudo que Ele fez. Como alto é o céu, sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões,
preciso de ti. Levante suas mãos e declare comigo: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso, não podemos viver, Deus. Vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Nós declaramos, Deus, que nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Nós cremos que depois dessa crise, irmãos, nós não seremos mais os mesmos. E eu tenho algo a te dizer essa noite, essa manhã, essa tarde, neste momento que você está assistindo a esse vídeo. As nossas vidas não voltarão mais ao normal. Você sabe por quê? Porque diante de uma crise, nós crescemos, nós aprendemos muito. Então eu não posso permitir que a minha vida volte ao normal, senão de nada vai valer a pena todo esse momento que nós estamos passando de crise. Então creia, dias espetaculares, dias maravilhosos, dias abençoados virão sobre a sua vida, virão sobre a sua vida. Tempos onde você vai olhar para um pequeno problema e vai dizer: o quê? Eu sobrevivi ao coronavírus, eu sobrevivi a essa pandemia mundial, esse probleminha aqui, vou ali orar e já volto. Então, querido, creia que as nossas vidas jamais serão a mesma, ou jamais serão as mesmas, né? A minha vida e a sua. Então receba e creia e sempre declare a sua dependência na presença do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos nesse momento de adoração e é um momento também que é parte integrante do nosso culto, que é o momento das contribuições. Eu quero ler uma mensagem para poder compartilhar com você, edificar a sua vida, que trata desse ato de generosidade, de reconhecimento, de que na verdade tudo aquilo que nós temos é o Senhor que nos dá. Quero compartilhar com você no livro de Êxodo, capítulo de número 35, versículo 29, nos diz assim: os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração o dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Essa passagem, ela fala da prontidão no coração dos israelitas em trazer uma oferta para o plano de Deus da construção do tabernáculo e dos seus itens, de tudo aquilo que fazia parte do culto de adoração a Deus no Antigo Testamento. Você pode falar assim: pastor, mas isso é algo que está na lei, algo registrado no Pentateuco por Moisés. Mas eu digo para você que esse ato de mordomia no sentido de cuidar de uma coisa de Deus, ele sempre existiu, é um princípio bíblico, porque na verdade é o Senhor que nos abençoa e é Ele que nos dá primeiro. Todavia, por entretanto, eu quero salientar que aqui se trata de um ato
para o sustento da obra do Senhor. Deus, ele permitiu que fosse dessa forma. Então toda contribuição, tudo aquilo que é trazido é para o uso exclusivo da obra de Deus, o nosso sustento. Nós sabemos que as igrejas, elas estão fechadas, mas elas continuam em cada casa, em cada lar. Todavia, a construção, a igreja como templo, ela tem as suas necessidades, e é através do seu ato de amor, de generosidade, que esta igreja, ela continua, para que quando esta crise passar, esta igreja, ela continue aberta para receber todos vocês, em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo a Deus por aqueles que entendem e compreendem este princípio bíblico, que fazemos isso por amor, não por pressão psicológica, ou por querer fazer uma permuta, uma troca, querer que Deus nos dê algo em troca. Deus, Ele é muito generoso, ninguém vence, Ele nos dá, e todos os dias Ele nos dá uma bênção, Ele nos guarda e Ele supre todas as nossas necessidades. Então quero agradecer a você, que essa palavra, ela fique dentro do seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Certamente esse é o momento em que nós podemos agradecer pelas bênçãos do Senhor na nossa vida. Então nós vamos agradecer a Ele agora por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda vai fazer, em nome de Jesus. Cante com a gente. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cante mais uma vez, vamos lá? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então agradeça a Ele aí em nome de Jesus. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Te agradeço. Te agradeço por me libertar, Salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Olá, amada igreja, paz do Senhor, amém? Que o Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma mensagem para você, uma palavra de paz, de amor, de harmonia e principalmente sobre a vida do seu filho. Gostaria que vocês abrissem comigo lá no livro de Deuteronômio, quem tem a Bíblia em casa, no capítulo 6, versículos 6 e 7, que está escrito assim: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
Bom, por que eu trouxe essa palavra para você? Porque é uma palavra de ordem, né? Uma palavra que Deus deu a Moisés, uma palavra de ordem para instrução das crianças, né? Eu quero fazer com você hoje uma pequena dinâmica para você entender o que a gente está falando, o que é você instruir o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Vamos observar essa folha branca aqui. Você que é um pai, que é uma mãe, já está no caminho do Senhor, já conhece a palavra de Deus e tem um filho que serve ao Senhor, que você instrui ele. Seu filho chega para a gente assim, ele é fácil da gente moldar e ensinar. E agora aquela mãe que não instrui seu filho, que às vezes solta palavras que não vão agradar, que vão trazer para o seu filho angústia, desânimo, ele chega para a gente, cada palavra que é direcionada ao seu filho, que é esta folha branca, vai acontecendo isso aqui. Você chama seu filho de, que ele é burro, que ele é feio, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Vai acontecer isso aqui com ele. Ele vai ficando amassado, destruído. E quando ele chega ao ministério infantil, que você vai sondar, que você vai conhecer o seu filho, acontece isso aqui, ó. A gente abre a folha branca. Olha como é que vai estar a vida do seu filho. Como é que a gente vai fazer com que aquela folha fique toda limpinha e lisinha? A gente consegue? Eu não consigo. Se você conseguir de casa, você me fala se você consegue. Agora, o nosso papel enquanto ministros do Ministério Infantil é levar a palavra e conhecimento, instruir o seu filho, para que ele possa ter a vida espiritual com Deus. E quando chegar mais tarde, ele não vai se desviar. Mas se por vir ele vier a desviar, ele já está ciente daquilo que Deus tem para a vida dele. Ele estará ciente que Deus tem um plano maior para ele. Então cabe a nós a instruir as nossas crianças, né? A gente levar, participar. O que eu quero de você nesse momento? Que você sente que o seu filho na hora dos vídeos, instrua ele. Se ele não entender, se tiver 2 ou 3 anos, se ele não entender, você explique a palavra de Deus para ele de novo. Fale com ele, motive-o a participar, tá bom? Que essa palavra possa entrar no seu coração como uma palavra de graça e uma palavra de fé. Amém? Que Deus esteja com você. Um grande abraço. Amém, queridos. Glória a Deus. Nesse momento, o momento que eu vou ministrar a palavra de Deus para a sua vida mais uma vez, em nome de Jesus. Desejo que seus ouvidos espirituais estejam abertos, seu coração esteja aberto, que Deus, na verdade, Ele quer falar ao seu coração, falar para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? A passagem que eu quero ler para vocês essa noite está no livro de Filemon, no Novo Testamento. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, uma carta que tem um teor de uma importância muito pessoal, uma coisa muito pessoal, mas uma importância muito grande. Livro de Filemon, está lá no Novo Testamento. Se você pegar lá, você vai ver que está antes do livro de Hebreus. Filemon tem um capítulo só. Nós vamos ler alguns versículos para que você receba a palavra que o Senhor tem para a sua vida essa noite, em nome de Jesus, ok? Filemon, e vamos ler no nome de Jesus. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Aí você vai entender a mensagem, o seu contexto e aquilo que ela tem para falar à sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá? Filemon, a partir do primeiro versículo, nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Eu vou dar uma pausa aqui, preste atenção naquilo que você leu. Eu disse que Paulo começou uma carta saudando a estes irmãos e saudando a Filemon a respeito de uma igreja na casa de Filemon. Eu sei que isso vai dizer muito ao seu coração, então vamos prosseguir. Mais uma vez, ao nosso companheiro de lutas e à igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4:
Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com os santos, todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei, para não te alegrar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício: reanima-me o coração em Cristo. Amém. Eu quero fazer a oração que sempre faço, a oração em que eu peço ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, a revelação da palavra, a capacitação para poder transmitir essa mensagem ao seu coração. Eu quero que você nesse momento faça essa oração, porque eu careço da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor. Eu não posso simplesmente vir aqui neste culto que você está participando, assistindo aí no seu lar, através do seu smartphone, mas você está sendo ministrado, você está participando. Eu não posso simplesmente fazer uma leitura e dar uma aula para você. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo de Deus. Quero fazer essa oração. Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora nessa noite, que o Senhor venha me capacitar a ministrar mais uma vez a palavra do Senhor ao coração deste ouvinte, essa pessoa que está recebendo, está participando conosco, nesses dias de isolamento social, mas dias em que não existe um isolamento espiritual. Estamos juntos em espírito, estamos juntos em oração, estamos juntos, Pai, no mesmo Cristo, um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só Redentor, a saber, Jesus Cristo. E nessa noite eu peço a revelação da Tua palavra, me capacita, me dá graça, me dá unção, para que eu possa passar, através desta mensagem, aquilo que o Senhor tem para essas vidas, no nome de Jesus. E eu creio que não existem barreiras, não existe nada que possa impedir o agir do Teu Espírito. Eu agradeço, nós agradecemos. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Então, queridos, eu li para você agora nessa noite a carta que o apóstolo Paulo escreveu para um crente muito importante. E esse crente, ao receber essa carta,
ele recebeu a carta do apóstolo Paulo não no conforto de um lar. Eu quero dizer para você que essa carta que eu li aqui, de Paulo, essa passagem, faz parte de uma carta que Paulo escreveu enquanto estava numa prisão. Paulo, numa prisão, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus e devido a uma circunstância, ele mandou essa mensagem para Filemon. E é uma coisa muito importante, você deve ter percebido quando eu comecei aqui a leitura. Eu comecei a leitura nas primeiras palavras, no primeiro versículo, em que Paulo ele faz uma saudação a um grupo de pessoas, citando cooperadores, citando pessoas que ajudavam ele no ministério, mas ele se refere a Filemon, que é o destinatário desta carta. Ele se refere a Filemon, que é aquele que vai receber essa carta, dizendo: a igreja que está em sua casa. É isso que me chamou a atenção para poder ministrar essa palavra. A igreja que está na sua casa. E olha para você ver, nós estamos em casa. Nós recebemos ministrações por live, ministrações por vídeo, recebemos mensagens falando a respeito da palavra de Deus, todos nós dentro da nossa casa. Olha para você ver como que Deus fez. Mas pastor, eu sempre acreditei, pastor, que a igreja sou eu. Sim, você não está errado. Só que a igreja, como organização, eu sempre ministro isso, a igreja, ela não é uma organização na sua essência. A igreja é um organismo. Olha para o seu corpo. Toda vez que eu prego sobre igreja, eu digo que a igreja não é uma organização, mas você pode dizer assim: pastor, mas a igreja tem CNPJ. Pastor, a igreja está debaixo da lei, do Código Civil, uma associação equiparada à pessoa jurídica. A igreja tem que ter CNPJ, pastor. Como não é uma organização? Não, no mundo espiritual, a igreja é um organismo. E aí eu viro para os crentes e falo assim: olha para o seu corpo. Olha para o seu corpo. Você é uma pessoa, você não é uma empresa. Nas suas veias corre sangue. Você precisa de oxigênio. Você tem pulmão, você tem um coração que bombeia sangue para o seu corpo todo. Você tem células, você tem músculos, você é um organismo vivo. Então, aos olhos de Deus, eu posso falar em relação à lei. A igreja ela pode ser uma organização? Sim, ela pode ser uma organização. Ela está debaixo de uma lei. Ela tem um templo. Ela tem uma construção para poder receber você. E uma construção e uma igreja como templo, que neste período de isolamento as portas estão fechadas. Só que quando eu prego para você dizendo que a igreja é um organismo, eu estou dizendo que a igreja no mundo espiritual, a igreja que é você que está recebendo essa palavra, não está com as portas fechadas. Porque no mundo espiritual essa igreja, ela existe, meu querido. Ela é real. Então você é uma igreja. O que nós sempre procuramos ensinar para o povo de Deus é que antes do isolamento, antes da pandemia, não poderia justificar uma pessoa deixar de estar com o povo de Deus, com o corpo, se isolar. Então, antes da pandemia, a igreja, como organização, estava com as portas abertas. Antes da pandemia, a igreja tinha os cultos. Você participava dos cultos, você nos visitava. Ou quem sabe você tem muito tempo que você não vai na igreja. Ou quem sabe você nunca foi. Mas antes da pandemia, as pessoas se reuniam num templo, num lugar físico, numa construção. Sim, elas se reuniam. E não poderia usar isso como justificativa de dizer: não, pastor, mesmo que seja antes da pandemia, pastor, mesmo que seja após a pandemia, eu tenho direito de servir a Deus só na minha casa. O contexto é diferente, querido. O contexto é diferente.
Então, no contexto sem pandemia, sim, você precisa congregar. Se você não está inserido na igreja, é como se você dissesse para Deus assim: pastor, é como se você dissesse para mim e dissesse para Deus: pastor, com pandemia ou sem pandemia, pastor, eu não vou na casa de Deus, eu não vou na igreja, eu não preciso ir na igreja, eu sou o corpo, eu sou a igreja, eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso servir a Deus assistindo vídeo no YouTube. Você, na verdade, na legenda, nas entrelinhas, está dizendo o seguinte: está dizendo que você é pé, está dizendo que você é mão, está dizendo que você é dedo, está dizendo que você é cabelo, está dizendo que você é orelha, tudo ao mesmo tempo, porque a igreja é um corpo. É o corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo verdadeiro, cada pessoa tem uma função. Com certeza, você que está assistindo, você desempenha uma função que eu não tenho habilidade, que eu não tenho competência, que eu não fui chamado. Então, precisa congregar, sim. Mas em tempos de isolamento, reforça a ideia que somos igreja em nossa casa também. É isso que eu quero explicar. Uma coisa, ela não anula a outra. Sem pandemia, sem tempos de isolamento, não justifica você ficar fora do corpo. Mas com isolamento, você está dentro do corpo. Porque mesmo na sua casa, você pega o seu smartphone, você liga para alguém, você assiste uma live, você abre a Bíblia, você ora no secreto do seu quarto, e você diz: Deus, fala comigo. Você não se isolou. São contextos diferentes. Uma coisa não anula a outra. Então, por isso que eu digo para você que em tempos de isolamento social, as igrejas, elas estão nas casas. Paulo escreveu uma carta para Filemão dizendo o seguinte: Filemão, escreva para a igreja que está na sua casa. A igreja de Colossos, Filemão, que começou dentro da sua casa, que você nos recebeu. A época de Paulo não existiam templos maiores, não existia as mega igrejas que estamos acostumados a ver hoje. Não existe nada de errado. O problema é ter uma mega igreja e Jesus não está dentro da mega igreja. Assim também como é possível ter uma micro igreja, uma igreja pequena, e Jesus Cristo também não está dentro da micro igreja. A questão não é o tamanho da igreja, a questão é se o dono da igreja está dentro dessa igreja. Mas na época de Paulo, Paulo escreveu para Filemão: estou escrevendo para você nessa igreja que está dentro da sua casa. E na sua casa, Deus está dando para você uma oportunidade de você reconciliar, uma oportunidade de você orar em família, uma oportunidade de você ler a palavra, uma oportunidade de você ser ministrado. Você tem a liberdade de assistir lives de pregadores que têm compromisso com o Evangelho e que testifica com seu espírito. São dias assim, a igreja. A última ministração de domingo, nós fizemos uma santa ceia dentro do lar. E é interessante que no grupo de WhatsApp da nossa igreja, as pessoas elas iam colocando as fotos, coisa mais linda, sabe? Mexe com o coração. E elas colocavam as fotos do pão, as fotos do suco de uva, a preparação, um coração preparado. Isso que é importante. Então, eu digo para você que os dias de hoje são dias, será que talvez é assim, que nos remete à igreja primitiva, à igreja no lar, à igreja da casa, sem desconectar com os irmãos. Eu não sou uma ilha, eu dependo do meu irmão, eu estou em isolamento, mas eu dependo, por isso eu ligo, por isso assistimos as gravações dos pastores da igreja que fazemos parte, ou de pessoas comprometidas com o Evangelho. Eu não estou desconectado. Você consegue compreender que uma coisa não anula a outra? Amém? Então eu tenho certeza que você está compreendendo em nome de Jesus. Eu vou pregar para você o contexto dessa carta que você leu. O contexto dessa carta que você leu, ele é o seguinte: aqui desse lado tem Filemão, um homem proeminente que recebeu a carta que Paulo escreveu para ele. Aqui tem Filemão.
Do outro lado, eu quero que você guarde na sua mente que aqui está o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem de Deus. Eu costumo dizer assim, querido e querida, que sinceramente às vezes dá curiosidade, sabe, de chegar no céu. A gente vai querer ver Jesus primeiro, mas de ver determinadas pessoas que têm uma importância. Eu tenho muita vontade de ver Paulo, por causa da capacidade, as coisas, a inspiração que o Espírito Santo deu a ele. Então, deste lado, você tem Filemon, o destinatário dessa epístola, dessa carta. Do outro lado, você tem o remetente, você tem o apóstolo Paulo. Pastor, e entre eles, tem o carteiro? Não. Entre eles existe um escravo chamado Onésimo. Onésimo. Então preste atenção. Desse lado você tem Filemon. Deste outro lado você tem o apóstolo Paulo. E entre eles está Onésimo. Por que entre eles, pastor? Porque Paulo enviou uma carta para a igreja dentro da casa de Filemon para resolver uma grande questão, um confronto, um conflito, um problema. Entre Filemon e entre Paulo estava Onésimo, que se envolveu com um dilema, se envolveu com um problema. Quando você ler essa carta, quem sabe você nunca leu, nós lemos um contexto de um escravo. Na época do Antigo Testamento era muito comum escravos que aceitavam a sujeitar a um senhor, dentro da propriedade desse senhor, e por livre e espontânea vontade, eles desejavam continuar como servos, como escravos. A palavra escravo aqui não é como o contexto comumente que a gente está acostumado com a questão de escravatura, não é? Era mais uma questão assim de ser servo, não o contexto de escravatura de humilhação, de agressão, de flagelo. Estou falando da questão de servir. Pessoas que aceitavam estar debaixo da autoridade de um senhor e diziam assim: não, eu quero ser seu escravo, eu quero ser o seu servo e eu vou te servir. Assim era Onésimo. Mas o contexto dessa epístola diz que Onésimo, ele fugiu. E eu fico tentando imaginar o que estava na mente deste escravo. Aqui está Filemon, o Senhor. Aqui no meio está Onésimo. E Paulo, quando escreveu a carta, deixou claro que Onésimo fugiu, e eu fico tentando interpretar, fico tentando decodificar o sentimento do coração desse escravo. Coisas do tipo assim: eu quero ser livre. Algo do tipo assim: eu quero ir embora. Eu não quero mais continuar debaixo da mão desse tutor, eu quero ir embora. Eu quero ser livre. E a carta nos mostra que Onésimo fugiu. E a Bíblia já nos mostra nas entrelinhas que quando Onésimo fugiu, certamente ele conhecia o apóstolo Paulo. Ele foi ao encontro do apóstolo Paulo. Pastor, onde? Numa prisão, como eu disse para você. Essa carta de Paulo foi escrita numa prisão. Onésimo foi atrás do apóstolo Paulo dentro de uma cadeia. E o apóstolo Paulo, quem sabe, pelas palavras a gente vê aqui, já fisicamente desgastado, envelhecido, com vestes talvez rotas, desgastadas, com algemas. Você leu isso nesse texto. Quando ele citou falando de algemas, ele falava de prisão. Paulo, ele cometeu algum crime, pastor? Paulo foi preso por causa do Evangelho. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Todas as vezes que ministramos essas palavras, sempre salientamos do preço que foi pago para que a igreja fosse igreja de hoje. Pastor, mas é o poder de Deus? É o poder de Deus. Mas o poder de Deus através de pessoas que pagaram um preço muito alto e continuam pagando. Continuam pagando. Quem sabe antes da pandemia, ficávamos no conforto do nosso lar, víamos para a igreja, vestíamos a nossa melhor roupa, víamos lindos e cheirosos, e às vezes sentávamos nas cadeiras, às vezes não estávamos bem, muita gente não estava bem,
Muita gente não absorvia aquilo que estava sendo ministrado, não recebia, e ia embora para casa do mesmo jeito que entrou. Mas ainda que uma pessoa faça isso, essa igreja existe, porque outras pessoas do passado, elas pagaram um preço muito alto. Paulo pagou um preço muito alto. Então, Onésimo visitou ele dentro de uma cadeia. O escravo, você vai entender o que eu quero pregar para você. O escravo que queria ser livre, visitou o homem de Deus que estava preso. Será que a sua mente está começando a processar o que Deus quer falar? Você está absorvendo o que Deus quer dizer? Eu vou repetir mais uma vez. Um homem que era escravo fugiu e encontrou um homem de Deus que estava preso. Pastor, isso não tem sentido? Tem. Para Deus tem sentido. Para Deus tem sentido porque quando Onésimo, talvez aqui, permita aqui a liberdade do pregador, talvez quando Onésimo encontrou com Paulo, ele olhou para Paulo naquele estado e pensou assim: puxa vida, eu fugi para ser livre, e estou sendo ministrado por um homem que fisicamente está preso, mas as suas palavras são as palavras de um homem livre. Onésimo descobriu que Paulo era mais livre do que ele. Paulo, em cadeias, era mais livre do que Onésimo, que fugiu. E Paulo, quando envia a carta, você vai ver aí, você leu, quem sabe você vai lembrar, Paulo envia a carta para Filemon, que está aqui. Paulo envia a carta para Filemon, dizendo: recebe aquele do qual eu sou pai. Paulo se identifica dessa forma. Eu estou dizendo para você que Filemon se converteu com Paulo dentro de uma cadeia. Paulo mostrou para ele que no mundo espiritual ele era livre. Tem pessoas que pensam que são livres. Tem pessoas que pensam que são livres. Pastor, eu não quero ir na igreja, porque se eu for para a igreja, eu tenho que parar de fazer um monte de coisa, eu não posso mais na minha rave, eu não posso mais no meu sertanejo, eu não posso mais beber, eu não posso mais fazer as coisas, eu não posso ser pegador, eu não posso fumar, eu não posso cheirar. Segura a onda aí, meu irmão, segura a onda aí. Mas entenda o que eu vou dizer, claro, né? Segura, mas entenda. Você sabia que você é livre? Livre para fazer escolhas. Você pode muito bem frequentar uma igreja evangélica e fazer todas essas coisas que eu citei, que as pessoas dizem que não pode. Pastor, mas que é isso, pastor? Isso é uma heresia, claro. Só que você vai sofrer a consequência da escolha. Você é livre. Livre para escolher. Agora a pergunta que eu quero fazer para você agora, nessa noite, nesse momento, é se você espiritualmente, se você é livre. Tem pessoas que pensam que são livres neste mundo, mas elas espiritualmente, elas estão em cadeias. Elas são presas. Elas não foram libertas. Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que pensa assim: eu não vou na igreja, porque senão eu tenho que abandonar um monte de coisa. Mas mal sabe ela que ela está presa. Onésimo recebeu a palavra de Paulo. E Paulo não veio com argumento teológico. Paulo veio através, ele olhou para Paulo e viu que Paulo espiritualmente estava livre, através do poder do Evangelho. A Bíblia nos diz no livro de Atos capítulo 26, que Paulo, antes disso, Paulo preso, por causa da pregação do Evangelho, duas autoridades, Festo e o rei Agripa, vieram ouvir Paulo. Ninguém conseguia entender que Paulo em cadeia pregava uma palavra de um profeta aquele estranho, um profeta que ele dizia que morreu e que depois ressuscitou. Isso era estranho para eles. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, querido. E eu estou falando de coisa espiritual para você. Então a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 26, que quando ele estava explicando, falou assim: olha, eu era um perseguidor, até um dia que eu estava numa estrada, uma luz brilhou, uma luz que brilhava mais que a luz do meio-dia. Eu me converti,
e agora eu prego Jesus Cristo ressuscitado, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vai julgar. E aí a autoridade, Festo, virou para ele e falou assim: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar, você está ficando louco. E ao rei Agripa, Paulo falou o seguinte: não, eu não estou louco não. Rei Agripa, você sabe quem é profeta. Rei Agripa, você sabe quais são os profetas. Você sabe o que os profetas disseram. Estou parafraseando aqui. Rei Agripa, você sabe toda a palavra que saiu do profeta. Você sabe o que eu estou dizendo, Rei Agripa. E a Bíblia diz nesse capítulo que o rei Agripa virou e falou o seguinte: olha, Paulo, por mais um pouquinho eu me convertia. Faltava pouco. E Paulo falou com ele: não, eu não quero só que você converta não. Eu quero que todos convertam. Que sejam como eu, tirando essas cadeias de verdade. Mas Paulo queria dizer o seguinte: eu quero que todos convertam. E eu quero que todas as pessoas sejam livres. Assim como eu ministro para você, nesse culto de domingo, eu quero que você seja livre. Se você está assistindo, e você é uma pessoa que você sabe que você é preso, que você sabe que você está agarrado no pecado, que você sabe que não consegue largar isso, que você sabe que você tem que voltar para Jesus, eu quero dizer para você, você tem a possibilidade de ser livre. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja livre. Pastor, mas as igrejas estão fechadas. As igrejas estão fechadas. Mas todos nós, eu e você que creem em Jesus Cristo, nós não estamos presos. Aleluia! Nós não estamos presos. Então, Onésimo falou assim: esse cara é mais livre do que eu quero ser livre. A Bíblia diz que Onésimo se converteu, através das entrelinhas que eu estou explicando, Onésimo se converteu, Onésimo recebeu aquela palavra, Onésimo viu que Paulo, na verdade, era livre, mas Paulo explicou para ele que ele precisava voltar. Como assim, pastor? A carta diz que Paulo enviou para Filemon, que era o Senhor, que ele estava enviando Onésimo de novo. Ou seja, Paulo está nos dizendo, a palavra está nos dizendo que Onésimo converteu, mas ele precisava voltar. Paulo poderia virar para Onésimo: não, Onésimo, eu sei qual é a sua situação, vá para uma mega igreja que eu abri, vá para um outro ministério que eu abri. Ele falou assim: não, Onésimo, você precisa de voltar para a sua casa. Eu não estou pregando aqui dizendo para você que você tem que voltar para um cargo. Eu não estou dizendo que aqui você tem que voltar para o título que você tinha antes. Eu estou dizendo aqui que você tem que voltar para a sua origem. Quando eu falo origem, é origem espiritual. E espiritualmente falando, a nossa origem está em Deus. Então é como se Paulo falasse o seguinte: Onésimo, você recebeu o Evangelho, mas agora, Onésimo, você tem que voltar. Você tem que fazer um conserto. Você tem que retornar para a sua casa. Você tem que voltar. E o que é voltar, pastor? É o que Deus está fazendo. Através dessa situação, Deus nos colocou a grande maioria dentro de casa. Pessoas que estavam num ritmo tão frenético, pessoas que trabalhavam tanto, que os filhos ou a esposa eram estranhos para essa pessoa. Era igual uma máquina. Ela não parava e às vezes ela não conseguia enxergar que o filho que estava na droga, que a filha que estava envolvida com um marginal. Na verdade, a pessoa trabalhava tanto que ela não conseguia perceber que os familiares, através dos problemas, através dos dilemas, estavam gritando, pedindo o amor dessa pessoa que não parava. Às vezes a pessoa ela era igual uma máquina, que ela não tinha tempo para Deus, mas Deus parou para que eu e você tivéssemos tempo para Ele. Tem coisas que é Deus que faz, meu irmão. Tem coisas que é Deus que faz. Pastor, eu fico imaginando, pastor, o desespero de Onésimo,
Queridos, eu preciso de uma coisa muito grande para você nesses dias de crise. Esses dias de crise. Eu digo para você que eu e você, nós que temos Jesus, você sabia que nós podemos ficar até preocupados. Mas eu digo para você que nós, ao menos, nós temos uma esperança. As pessoas que têm Cristo, elas podem ficar preocupadas, mas ela tem uma esperança. Mas as pessoas que não têm Cristo, elas estão desesperadas. Você já parou para raciocinar a questão da palavra, a etimologia da palavra, a raiz dessa palavra? Desesperado, desesperar, ou seja, não tem esperança. Pastor, eu estou recebendo essa ministração e eu estou assim, eu não tenho esperança. Mas eu digo para você que a palavra de Deus nos diz, no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, esperança da glória. A nossa esperança está em Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. É como se dissesse o seguinte: hoje vocês têm uma esperança. Paulo, na verdade, quando ele escreveu isso, quem escreveu isso foi Paulo, inspirado pelo Espírito. Ele dizia o seguinte: olha, havia um mistério que estava escondido. Nem Davi sabia, nem Moisés sabia, profeta nenhum sabia. Mas agora, esse mistério foi revelado. Que mistério é esse, pastor? O mistério de que Jesus na sua vida é uma esperança de que a glória de Deus venha sobre a sua vida, e não existe crise capaz de te alcançar, em nome de Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Você está lembrado do que eu disse? Você está lembrado das 3 pessoas? 3? Está lembrado? Eu falei de Paulo, o remetente. Paulo que escreveu a carta. Paulo que recebeu Onésimo. O significado do nome Onésimo é útil. Paulo, ele fez até um jogo de palavras. Ele escreveu assim: Filemon, esse escravo que fugiu, antes ele era inútil. Antes ele não poderia até não prestar, mas agora ele presta. Agora ele converteu. Agora ele mudou. Agora Deus reconstruiu o destino da vida dele. Ele converteu. E como Deus mudou Filemon, agora Filemon, Onésimo está retornando. Ele é útil. Então nós temos Paulo. Nós temos Onésimo. Em Onésimo nós temos as pessoas que saem da igreja. Em Onésimo nós temos as pessoas que foram escravas e que saíram da casa de Deus por causa de decepção. Nós temos pessoas que saíram da casa de Deus porque não compreendiam que o que existe no mundo não é liberdade, o que existe no mundo é escravidão. Nós temos pessoas que em Onésimo fugiram da presença de Deus, fugiram da casa do Pai, igual o filho pródigo, porque acreditavam que queriam mais liberdade, mas elas não sabiam que espiritualmente elas não tinham algemas físicas, mas tinham algemas espirituais. Em Onésimo, nós somos as pessoas que fugimos, as pessoas que foram tratadas como escravos. Pastor, mas tem muita gente que saiu da igreja. Tem muita gente, pastor, quem sabe até você, que saiu da igreja por conta de uma decepção. Quem sabe é você que saiu da casa do Pai porque se sentiu usado. Você era um escravo. Pessoas que estavam na igreja porque foram usadas, ou por causa do dízimo, ou por causa de algum talento, ou por causa de um ministério, ou porque desempenhavam um serviço, até o momento em que a pessoa decepcionou, a pessoa saiu e não procuraram essa pessoa nunca mais. Quem sabe? Em Onésimo, você é essa pessoa. A pessoa que saiu de casa pensando o seguinte: eu não quero mais ser escravo desse sistema, eu quero ser livre. Eu quero sair desse sistema da igreja evangélica, um sistema opressor, um sistema de exploração, um sistema de escândalo, um sistema de prostituição, um sistema só de dinheiro. Eu quero ser livre, por isso eu saí, pastor. Pois eu digo para você que a verdadeira liberdade não é sair e abandonar Deus. A verdadeira liberdade está em Cristo. Está em Cristo. Como eu sempre prego, vocês vão ouvir isso pela enésima vez: os problemas da igreja
são um sinal indicativo de que Jesus está voltando. Não é para você sair. Não é. Não. Então, em Onésimo, nós temos também pessoas que foram decepcionadas porque elas prestavam apenas para servir como escravos. Mas eu digo para você que em Paulo provou que essas pessoas que se sentiram decepcionadas, ou pessoas que saíram porque pensavam assim, não, eu não vou ficar porque eu não presto, eu não sirvo para ficar nessa igreja. Ou pessoas que saíram porque pensavam assim, não, eles me usaram, eu não presto para nada, eu só sirvo para isso. Pessoas que se sentiram inúteis. Então, em Onésimo, pessoas que saíram da casa de Deus. Mas em Paulo, sabe o que eu vejo em Paulo? Eu vejo em Onésimo e em Filemon serviço, patrão. Mas eu vejo em Paulo o pai. Se você ler, você vai ver que Paulo se identifica com Onésimo, chamando o seguinte como pai. Está aqui, gente. Está aqui. O mesmo capítulo, versículo 9, começa dizendo assim: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Em Filemon nós vemos o patrão que dá ordens para servir, mas em Paulo nós vemos o pai que ama. Você precisa entender que com problema ou sem problema na casa de Deus, com escândalo ou sem escândalo, você não precisa de um patrão, você precisa de um pai. Nós vivemos uma era em que a paternidade de Deus ela precisa ser restaurada. Pessoas que estavam na igreja só por performance, só por obra, por serviço. Eu não estou dizendo que você tem que ficar à toa, eu estou dizendo que por performance, eu vou fazer tanto porque aí Deus vai gostar. Não, você tem que estar porque Deus te ama, porque você é filho e porque Deus é o seu pai. Em Filemon o patrão, em Paulo o pai. Em Paulo o pai. Então, Paulo estava preparando o caminho para que Onésimo retornasse, para que Onésimo voltasse para casa, para que Onésimo voltasse para a origem. É isso que eu quero pregar para você hoje. Em Onésimo, precisamos voltar para a origem. Pastor, mas você não disse que Filemon que está desse lado é o pai? Sim, só que na carta de Paulo vira para ele e diz o seguinte: você vai receber ele, mas vai receber ele como irmão em Cristo. Conversão. É por isso que a gente tem que orar pela liderança da igreja evangélica, para que haja conversão, para que Deus use de misericórdia, para que haja mudança, para que uma igreja que outrora abusou e explorou de pessoas, seja a igreja que receba, que acolha, que abrace essas pessoas e que receba essas pessoas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu finalizo essa mensagem, termino essa mensagem, dizendo que Paulo diz que entrega essa palavra para Filemon, a fim de que receba Onésimo, porque agora ele é útil. E eu entrego essa palavra para você, dizendo para que você receba e entenda que Deus diz para você que você tem valor. Diz para você retornar à origem. Pastor, mas eu nunca saí da igreja. Mas às vezes do seu coração você saiu. Eu estava ouvindo uma ministração falando a respeito, uma citação, falando a respeito do Salmo de Davi, Salmo 78. Eu cheguei a anotar aqui. Isso, Salmo 78. 78 e 72. O Salmo 78 e 72, ou 78 e 71, acho, até o 72, diz a respeito do governo de Davi. Diz que Deus tirou Davi de pastor de ovelhas e colocou para pastorear Jacó, colocou para pastorear Israel. Mas que em Davi, ele termina dizendo o seguinte: em Davi havia integridade de coração e habilidade nas mãos.
Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos de uma igreja que receba as pessoas, mas uma igreja que pregue que você tem que estar na casa do Pai, não só por habilidade. Nós temos pessoas que estão na igreja, mas estão com o coração distante, são habilidosas, sabem tocar, sabem pregar, sabem fazer de tudo, mas no coração está distante de Deus. Deus, Ele quer pessoas que estejam na presença dEle de coração. Paulo escreveu a carta para Filemon, dizendo o seguinte: Filemon, você vai receber ele não por obrigação, mas vai receber de coração. Eu quero que você receba essa palavra de coração. Em Filemon, eu e você precisamos voltar para a origem. Em Filemon, eu e você precisamos voltar para a casa do Pai. Em Filemon, eu e você precisamos entender que Deus, Ele não é o nosso patrão, Deus é o nosso Pai. Quem é filho faz qualquer coisa que o pai pedir. Mas o empregado é igual a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele se perdeu. Mas o irmão do filho pródigo se perdeu no coração, dentro da casa do pai. Pois eu digo para você que nas igrejas nós temos pessoas que estão perdidas dentro da casa do Pai. Então eu entrego essa noite essa palavra para você. Volta para a origem, volta para o Pai, volta convertido. A hora que acabar essa pandemia, volta com uma sede de adorar, de louvar, de buscar a presença de Deus. Não volta mais da maneira como você ia, volta diferente. Quando a crise acabar, se Jesus não voltar, vá para a sua igreja. Eu não sei qual igreja, você está assistindo esse vídeo, você é de outro ministério. Volte para a sua igreja com interesse de coração e com habilidade nas mãos. Eu vou fazer tudo para Deus, mas eu estou indo de coração, porque eu não estou indo trabalhar para um patrão, eu estou indo para os braços do Pai. Amém. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, nos braços, nos braços. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir.
Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do papai, do meu pai. Aleluia, querido. Receba essa oração neste momento em nome de Jesus. Faça essa oração comigo com fé. Acredite que Deus tem o poder de atravessar as barreiras de cabos de fibra ótica, de telas de smartphone, de telas de televisão. Deus tem um poder e direto no seu coração. Então receba essa oração. Vamos fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, queremos agora essa noite, como em Onésimo, voltar para casa, voltar para a origem, voltar para o lugar que abandonamos. E quem sabe, Deus, do outro lado está uma pessoa que saiu da sua presença. Quem sabe, Deus, do outro lado está uma pessoa que saiu da tua presença, mesmo dentro da casa de Deus, como a dracma perdida. Saiu da presença de Deus, dentro da casa de Deus. Senhor, é uma incógnita, parece, uma incoerência, mas são coisas que acontecem, Senhor. Por isso, pedimos, em nome de Jesus, para o Senhor alcançar o coração deste ouvinte, alcançar o coração dessa pessoa. Eu creio, eu estou fazendo uma oração com fé, eu estou clamando pela pessoa que está enfraquecida, pela pessoa que está desanimada. Eu oro, Deus, por aqueles que estão feridos, por aqueles que estão decepcionados, porque muitas vezes se sentiram usados como escravo, como um servo. Mas nessa noite, que haja uma obra de restauração, uma obra de restauração sobre o coração deste ouvinte, desta ouvinte, para que no nome de Jesus, ele enxergue que ele é mais do que empregado, ele é filho, o Senhor é pai, o Senhor ama, o Senhor sente saudades. Quem sabe, Deus, eu estou ministrando para uma pessoa que fisicamente está numa igreja, uma pessoa que faz parte do ministério, uma pessoa que cumpre com as obrigações, por assim dizer, mas que no coração está longe, está distante. No nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, eu ministro sobre essa pessoa, para que no coração, não na habilidade das mãos, mas no coração, ela possa voltar para a origem, retornar, voltar, restauração. A mensagem dessa noite é uma mensagem de restauração. Esses dias de hoje, dias de crise, são dias de arrependimento, mas dias também de restauração. Eu abençoo este lar, eu abençoo esta casa, eu ministro uma bênção espiritual muito especial sobre cada pessoa que recebe essa ministração, e eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome
do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado por você assistir essa mensagem até o final. Deus abençoe sua vida por receber essa ministração. Eu tenho fé de que o poder de Deus atravessa qualquer barreira tecnológica, mas eu sei que esse Espírito falou ao seu coração no nome de Jesus para trazer você de volta para a origem. Vou dar a bênção apostólica, você recebe? Recebe a bênção apostólica na sua casa. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.